Bom dia, boa tarde a todas e todos. Bem-vindos a esse evento organizado pela Rede Mudral, Multilateralismo e Direita Radical na América Latina, para discutir hoje um tema de grande relevância e atualidade, ou seja, regulação das redes sociais e democracia, como responder à desinformação propagada pela direita radical na América Latina. Temos aqui três hóspedes de exceção, que agradeço muito por ter aceito o nosso convite. O Guilherme Canella, que é chefe da Unidade de Liberdade de Expressão e Segurança dos Jornalistas da Unesco, a nível global, que fala conosco desde Paris. O João Brandt, que é secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, SECOM, em Brasília, que estará conosco desde Brasília, desde o Palácio Planalto, e Letícia Capone, que é professora da Escola de Comunicação da UFRJ, a ECO, da UFRJ, pesquisadora do grupo de pesquisa em comunicação, internet e política da PUC Rio. Eu vou dar, antes de mais nada, a palavra para Mônica Hertz, professora do Instituto de Relações Internacionais da PUC Rio, do IRI, da PUC, e coordenadora e cofundadora da Rede Mudral, Multilateralismo e Direita Radical na América Latina. E depois passaremos a palavra para Guilherme, João e Letícia. Mônica? Bom dia a todos. Fico muito feliz de recebê-los aqui num evento do Mudral, da nossa rede. Nós estamos em processo de consolidação. Vamos disponibilizar em breve o nosso site para que vocês possam ter acesso a todo o material de pesquisa e de comunicação que a gente está coletando. Eu só queria falar brevemente que esse projeto é um projeto que visa, né, o estudo e o debate público sobre as perspectivas e atuações da direita radical latino-americana e suas conexões transnacionais no âmbito do sistema multilateral contemporâneo. Então, temos uma perspectiva aqui claramente latino-americana. Estamos interessados no multilateralismo regional, mas também no multilateralismo global. Nós visamos a compreensão e discussão dos impactos dessas atuações da extrema-direita, da direita radical, sobre direitos humanos de uma forma geral, sobre a criação e reprodução de mecanismos de inclusão social, sobre formas de participação política, sobre instituições democráticas de uma forma geral. Visamos, então, um olhar, existe uma bibliografia imensa já hoje em dia e diversos grupos de pesquisa trabalhando com o avanço dessa direita radical, da extrema-direita, internacionalmente. Tivemos, evidentemente, um exemplo disso com o aumento da representação na Espanha, a partir de agora, desses grupos. Então, obviamente, um tema candente, mas aqui nós, nessa rede, nesse grupo, visamos um estudo específico sobre o impacto desses movimentos, partidos, grupos, líderes, sobre o multilateralismo, né? E, nesse momento da pesquisa, focando especificamente nos direitos humanos e também na pauta ambiental. Fazem parte, então, do grupo, né, que aciona aí o projeto, a Flávia Campos Melo, da PUC de São Paulo, que está aqui, o Paulo Esteves, e eu mesma da PUC Rio, o Giancarlo Suma, que vai coordenar esse evento, a Andrea Hoffmann, também, da PUC Rio, a Isa Mendes, também da PUC Rio. Então, estamos aqui bastante animados e preocupados, né, com a situação contemporânea e buscamos criar um grupo, né, e uma rede para
discutir, difundir esse tema. Muito obrigada, espero que seja um seminário excelente. Já aviso a vocês, aproveito a oportunidade, que no dia 15 de junho teremos um outro evento, aí mais especificamente sobre a atuação na América Latina e globalmente da América Latina, dos grupos da direita radical, da extrema-direita em relação ao multilateralismo no âmbito dos direitos humanos e no âmbito ambiental. Será um evento realizado o dia inteiro na PUC-Rio, né, mas também poderá ser assistido virtualmente. Será um evento híbrido, então estaremos em breve divulgando os cartazes com todos os detalhes sobre esse próximo evento. Muito obrigada, um bom dia a todos. Obrigado, Mônica. Vou dar a palavra ao Guilherme Canella e aviso que esse evento, como a Mônica lembrou, está sendo gravado e depois será, vamos dar um upload, será subido no canal YouTube, onde poderá então ser assistido por todos que não podem estar conosco no ar. O Guilherme Canella, como eu disse, é o chefe da Unidade de Liberdade de Expressão e Segurança dos Jornalistas da Unesco em Paris. Ele é quem, na Unesco, lidera o processo de discussão sobre a criação de diretrizes, de guidelines, como se diz em inglês, para a regulação das redes sociais, da internet de forma geral. No passado mês de fevereiro, houve uma primeira grande conferência global da Unesco em Paris, Internet for Trust, internet para uma internet de confiança, onde esses temas foram discutidos. Teve uma grande participação do Brasil. O João Brandt, que estará conosco depois, chefiou a delegação do governo brasileiro. E, então, Guilherme é a pessoa mais adequada, agradecemos muito a presença dele para, em primeiro lugar, falar de onde estamos e o que pode ser feito a nível multilateral para, digamos, criarmos regras que possam ser úteis para salvaguardar a democracia, bom, nesse caso no Brasil e no mundo, diante desse desafio histórico. Guilherme, muito obrigado. E você tem a palavra. Eu vejo que já a sua apresentação está aqui no ar. Para você, o microfone. Muito obrigado, Giancarlo, e todos os membros dessa rede de pesquisa pelo convite para estar aqui hoje com vocês. Bom dia, boa tarde aqui de Paris. Eu vou, nesses 15 minutos que eu tenho iniciais, eu vou tentar fazer uma apresentação que tem dois grandes momentos. Um é sublinhar quais são os elementos de pano de fundo dessa discussão, de por que a necessidade regulatória, quais são os desafios, etc. E depois entrar mais em detalhes, de maneira breve, claro, quais são os elementos centrais da atual discussão que a Unesco está submetendo a uma consulta global que segue aberta nesse momento. Deixa eu ver aqui por que não está movendo. Agora foi. Bom, a primeira coisa importante em termos de variáveis que a gente precisa ter claro nesse debate é que, ainda que por razões óbvias, ossos do ofício, quando a gente vai discutir esses temas, a gente se concentra nos problemas. É fundamental começar dizendo que a internet, essa expressão um pouco genérica que a gente usa para um ambiente que tem uma série de componentes, ou o ecossistema digital, talvez seja a revolução mais importante para a liberdade de expressão e, em muitos sentidos, para a democracia, desde que Gutenberg inventou a imprensa há alguns séculos. Então, é importante a gente ter claro de que, ainda que a gente esteja discutindo os riscos e os problemas, é fundamental não perder de perspectiva que todos os elementos pró-liberdade de expressão, pró-democracia, que as redes ou o avanço da internet trouxeram, precisam continuar sendo protegidos. Inclusive, em relação ao multilateralismo, o sistema das Nações Unidas, como vários outros sistemas burocráticos, eram altamente fechados e restritos a uma pequena elite de diplomatas, etc., no mundo pré-internet, e passou a ter uma presença muito mais multi-stakeholder, muito mais democrática, muito mais plural com o avanço das tecnologias da informação e comunicação, e isso é bom.
Se vocês tomam, por exemplo, um grupo em particular, um grupo, por exemplo, de crianças e adolescentes, ainda que a liberdade de expressão de crianças e adolescentes esteja lá prevista no artigo 12 ou 13 da Convenção dos Direitos da Criança, é somente com o avanço da internet que esse grupo efetivamente passou a ter liberdade de expressão sem ser mediado pelo mundo adulto, etc. Então, aqui, de maneira muito sucinta, nós temos 3 grandes elementos. A gente precisa continuar estimulando, protegendo e desenvolvendo as enormes oportunidades que o ecossistema digital oferece para a democracia, para a liberdade de expressão. A gente precisa criar políticas de mitigação dos riscos que efetivamente existem, as externalidades negativas, e a gente precisa, eventualmente, fazer a procuração de justiça em relação aos danos concretos que podem surgir dessas externalidades negativas, e para isso, evidentemente, é preciso ter elementos regulatórios claros de definição de regras do jogo. O presidente Obama, no seu último discurso, antes de deixar o seu segundo mandato, um discurso histórico na cidade de Chicago, ele falava de 3 grandes desafios para a democracia, no caso dos Estados Unidos, e um desses desafios, um desses 3, é precisamente isso que nós estamos discutindo aqui, né? O que nós estamos chamando, o que a Unesco já vinha chamando, inclusive antes desse discurso, de um pluralismo polarizado. Ele fala das bolhas de informação, outros usam a expressão câmaras de eco, enfim, não importa exatamente qual é o nome, mas um dos grandes problemas que nós estamos vivendo é essa multiplicidade de atores, mas que falam entre eles mesmos, e isso acaba estimulando o processo de radicalização à direita ou à esquerda, não importa, mas, enfim, aqui isso é um risco enorme para a democracia ou para as democracias que tinham nas suas estruturas institucionais a ideia de que uma esfera pública onde um mercado de ideias pudesse florescer era fundamental para o avanço das políticas públicas. Essa esfera pública ela deixou de existir tal como ela foi inicialmente concebida, e ela passou a ser uma esfera fragmentada, com, na verdade, várias esferas ou várias bolhas, e isso é um dos elementos que gera esses problemas que nós estamos enfrentando hoje. Então, como eu disse, muito antes do debate mais recente, a Unesco, nos seus relatórios, já vinha alertando para essa ideia de que um pluralismo polarizado é um problema que a gente precisa enfrentar de maneira mais estrutural nessas discussões, incluindo do ponto de vista da construção de políticas públicas multilaterais. Então, enfim, se nada disso é extremamente novo, quais são os elementos centrais desse debate? O primeiro deles é efetivamente combater essa ideia de que tudo é novo, né? Ou seja, há coisas aqui que nós já vínhamos pensando há uma quantidade, há um tempo bastante razoável. Eu sempre, o primeiro elemento os princípios internacionais de liberdade de direitos humanos em geral, de liberdade de expressão em particular, já que isso é um debate particularmente relevante para essa agenda. E aqui vai a primeira recomendação para entender a natureza do debate, por onde que nós estamos movendo, pelo menos do ponto de vista da Unesco, né? Há uma falsa impressão de que a liberdade de expressão, do ponto de vista do Sistema Universal de Direitos Humanos, ela se equipara ao conceito de free speech. O conceito de liberdade de expressão no Sistema Universal é muito mais amplo do que o conceito específico de free speech. Se vocês olham a definição que está no artigo 19 da Declaração Universal, lá estão 3 verbos para definir liberdade de expressão. Um deles é o verbo impartir, impart, que é a parte do free speech, de falar, mas também estão outros 2 verbos, que são os verbos buscar e receber informações, entretenimento, ideias, o que seja. Quando a gente olha a liberdade de expressão dessa perspectiva muito mais complexa, a gente vê que a definição regulatória do sistema precisa levar em conta esses elementos, porque ainda que alguém possa defender que um ecossistema digital totalmente inundado por desinformação, discurso do ódio, conspiracy theories, etc., possa estar se valendo do direito de impart, de distribuir ou transmitir informações e ideias, um sistema completamente inundado por essas características está altamente criando obstáculos para a parte de receber e difundir, receber e buscar ativamente ideias, informações, etc. Então,
primeiro recado importante é isso, a gente precisa ter uma ideia clara e complexa da liberdade de expressão, que não é apenas o direito de distribuir ou transmitir, ainda que esse direito seja um dos pilares e um pilar importante da discussão da liberdade de expressão. A outra coisa é que esses conceitos, desinformação, ou como é chamado em muitos círculos, fake news, ou mesmo discurso de ódio, etc., para nada são conceitos novos, né? Ou seja, eles estão presentes na discussão da ciência política, da filosofia política e das ideias há muitos séculos, e por isso é importante a gente tentar entender o que é novo. Eu sempre coloco nas minhas apresentações esse parágrafo que está lá no texto do Érico Veríssimo, Incidente em Antares. Eu vou deixar a apresentação depois para vocês, eu não vou ler o parágrafo inteiro, mas para mim é uma das definições mais interessantes da literatura sobre o que é desinformação e como ela cresce, e esse texto é dos anos 70, não é de agora, né? Então isso também é importante, porque muito frequentemente há uma falsa impressão de que essas coisas são coisas novas, quando não são, ainda que há elementos novos na discussão, e é um pouco por aí que eu vou continuar a apresentação agora. Então, nesses vários elementos que a gente precisa ter em conta quando a gente está fazendo essa discussão, inclusive especificamente a discussão regulatória, um deles é a complexidade da ideia de liberdade de expressão, outro é que essas coisas não são novas, mas o terceiro é a complexidade do ecossistema digital. E quando a gente cria políticas públicas ou regulatórias que interferem nesse sistema, é como puxar uma carta de um castelo de cartas, e se isso não é bem feito, você pode derrubar o castelo inteiro, porque esses sistemas estão interligados. E, infelizmente, a internet não é um castelo de cartas simples como esse aí que está na imagem, é mais parecido com esse daqui. E, portanto, a gente precisa ter muito cuidado, efetivamente, com a discussão regulatória, porque puxar uma carta desse castelo não é nada simples. E, portanto, claro, a compreensão de como essa discussão regulatória vai interferir de maneira simplificada aqui nas 3 capas principais da internet é fundamental para avançar numa discussão séria desse sistema. Agora, isso dito, um dos problemas que nós temos é as expectativas que estavam geradas em relação ao ecossistema digital e como isso se relaciona com a discussão mais ampla dos modelos de comunicação. O modelo do broadcasting ou da radiodifusão é um modelo de para muitos, e isso, claro, tinha uma série de restrições do ponto de vista da discussão democrática, etc., a ideia que estava lá atrás, quando a internet começou a se desenvolver, é que a internet seria um modelo de muitos para muitos, então é todo mundo falando com todo mundo, mas, no final das contas, o que aconteceu com o desenvolvimento e em função de várias questões, inclusive da forma como as redes sociais se organizam, é que é um modelo de muito poucos para muitos e de muitos para muito poucos, né? Então, isso gera uma nova característica no modelo, que não é essa super ágora que alguém originalmente tinha pensado, e a gente tem que lidar com essa realidade, que é isso que nós estamos enfrentando hoje em dia. Esse gráfico, que já tem alguns anos, está aí nesse texto do Timothy Galton Nash, é absolutamente impactante, né? Que ele mostra o número de usuários únicos por URL no início da internet e hoje em dia. Vocês podem ver que no início da internet o número de usuários únicos por URL era 110 mil e hoje ele é virtualmente zero. E ele é virtualmente zero porque cada URL, cada post de tweet, cada post de Facebook, ele tem um número baixíssimo de interações, exceto algumas coisas muito particulares, sei lá, o Despacito, ou o Shark Baby, ou seja, virtualmente ninguém se interessa pela foto do risoto do Giancarlo, infelizmente. Então, isso é o que acaba gerando essas bolhas informativas, onde as pessoas estão discutindo entre elas mesmas, e, claro, em muitos sentidos inofensivamente, em muitos outros sentidos gerando perspectivas de radicalização e etc. Né? E como que isso foi gerado? Tem uma série de elementos que a gente precisa ter em conta, que eu não vou ter tempo de entrar em detalhes de todos. Um deles, é claro, é a lógica dos algoritmos, como esses sistemas todos fazem recomendações do que deve estar no topo dos interesses ou que não, o que gera como as pessoas interagem com os conteúdos que elas têm acesso nos seus feeds de notícias, etc. Mas não é só isso. A outra característica fundamental é a economia de dados,
ou a forma como nós gratuitamente, facilmente oferecemos os nossos dados a essas companhias, o que gerou uma perspectiva completamente diferente do ponto de vista do targeting dessas campanhas de desinformação ou de ódio, etc., mas também que poderia ser utilizado para coisas boas, se queremos chamar dessa forma. Então, não é a mesma coisa fazer uma campanha política há 30 anos atrás do que fazer uma campanha política no qual eles estão falando literalmente com você individualmente. E isso muda radicalmente a perspectiva de como esses processos de interação geram a interação desses processos do ponto de vista da construção de um discurso político em relação aos indivíduos que estão envolvidos aí. Agora, o avanço das chamadas tecnologias mais avançadas, inclusive as de deepfake, vão gerar um problema sério do ponto de vista em geral da esfera pública, mas em particular nos processos eleitorais, etc. Isso vai ter impactos que nós mesmos não sabemos ainda quais serão as dimensões desse tipo de impacto a partir do uso dessas tecnologias muito mais avançadas, né? Mas não é só isso, quer dizer, a lógica dos termos e condições, que já está lá atrás, ou seja, essas várias páginas que todas as vezes a gente clica concordo sem ler o que está escrito lá, é parte dessa equação. Essa foto, por exemplo, eu não sei se o João já está conectado, mas ele vai se lembrar, a foto de um caso de quando ele era vice-ministro da Cultura, do Facebook derrubar a página do Ministério porque havia uma exibição sobre fotografia de populações indígenas do início do século XX e tal, e a página foi derrubada por conta dos termos e condições do Facebook à época sobre nudez e etc., né? Então, aqui não tem nada a ver com o algoritmo, não tem nada a ver com microtarget, tem a ver com essas são as regras do jogo de acordo com eles e com o que nós assinamos quando colocamos concordo nesses termos e condições. Agora, não se trata só da lógica das companhias, se trata também da lógica do próprio ser humano, por isso que cada vez mais se usa essa expressão que a regulação tem que adotar uma perspectiva the whole of society, porque não são só as companhias, não são só o governo, não são só a sociedade civil, são só os acadêmicos, é também a participação e a interação da sociedade. Esse gráfico, por exemplo, mostra a evolução de crianças e adolescentes educadas em casa nos Estados Unidos ao longo desses anos todos. Vocês veem um crescimento exponencial desses números, o que mostra que as pessoas estão, que um conjunto significativo de pessoas estão renunciando à esfera pública, renunciando a uma relação com a res pública, e isso também ajuda a retroalimentar toda essa discussão que nós estamos fazendo. E, evidentemente, tem uma lógica de mercado. Se vocês olham as 10 maiores companhias do mundo há 10 anos atrás e as 5 maiores agora, vocês vão ver que são justamente as companhias das quais nós estamos falando que dominam o ranking das companhias com maior valor no mercado. E, finalmente, tem um problema das instituições, um problema de confiança das instituições que começou antes desse atual ciclo da discussão do ecossistema digital, mas continua e foi exacerbado por ele, com impactos às democracias. Muito bem. Então, para finalizar, eu dei um pouco aí o panorama de onde a gente veio, por que a Unesco começou essa discussão, quais são os elementos que estão por detrás disso, e o que está presente, então, nessa ideia de regulação que está sendo debatida, que está para consulta pública nesse momento. São esses elementos fundamentais. O primeiro deles é que essa regulação é uma política pública que precisa ser baseada em evidências e nos padrões internacionais de direitos humanos. Essas duas características são fundamentais. A gente precisa olhar o que efetivamente está acontecendo para tentar propor regulações em relação a isso, mas o princípio básico é que qualquer regulação proposta precisa passar o teste de estar alinhada com os padrões internacionais de direitos humanos. O segundo elemento-chave é que qualquer regulação ela precisa ter uma característica multi-stakeholder. Na sua concepção, ou seja, o processo de produção dessa proposta regulatória precisa ser multi-stakeholder, seja no cenário internacional, seja nos cenários nacionais, mas a própria maquinária, a própria institucionalidade da regulação precisa ser multi-stakeholder, não é só na concepção, na execução também do processo regulatório. Pois a regulação per se precisa ter salvaguardas necessárias para que os agentes regulatórios sejam agentes independentes, evitando a captura,
seja pelo poder político, seja pelo setor regulado. A governança, e aí a estrutura dos vários elementos de regulação precisa ter alguns elementos-chave, entre eles transparência das empresas de internet, como avançar com a responsabilidade social corporativa, como exigir que haja mais análise de risco na toma de decisão que elas fazem, seja sobre processos, seja sobre a criação de novos produtos, com o que há um interesse de aumentar os níveis de accountability dessas empresas em relação aos vários atores do sistema. Logo, as regras do jogo precisam ser muito mais claras, em vários sentidos, mas no caso do que a Unesco está propondo, há um foco nos processos de moderação e curadoria de conteúdos, ou seja, como essas regras ficam mais claras. E, finalmente, seja qual seja o modelo regulatório, precisa ter um claro interesse de incluir políticas de empoderamento dos usuários. Tudo isso se faz um pouco mais complexo, porque um dos elementos, o elemento com o qual eu comecei ali, que é uma política pública fundamentada em evidências, tem um sério obstáculo pelo fato dessas empresas serem muito obscuras e pouco transparentes. Então, no fundo, a gente fica num ciclo vicioso, porque a gente não tem evidências suficientes para propor a melhor regulação, porque as companhias são as que detêm os dados para que a gente pudesse sugerir a melhor regulação possível. Então, aqui, mas é claro que a gente não pode parar por conta disso e, portanto, a exigência de mais transparência é um pouco o pontapé inicial para continuar melhorando e produzindo regulações mais efetivas. Eu vou parar aqui, eu acho que tentei dar esse panorama do que está por detrás, de quais são as linhas gerais da proposta que a Unesco está submetendo à consulta pública, mas, claro, as ordens para o debate. Muito obrigado, Guilherme. E já vejo que o João Brandt, que é secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, a SECOM, a Presidência da República do Brasil, está aqui na sala. E, então, o João foi quem chefiou, quem liderou a delegação do governo brasileiro na conferência da Unesco para uma internet de confiança, onde se discutiram essas ideias que agora o Guilherme nos colocou de forma tão exaustiva e também breve. Muito obrigado, Guilherme, pela apresentação. Um dos temas, talvez o tema mais polêmico, por como, digamos, pela reação também que houve por parte de atores de extrema-direita, o tema mais polêmico dessa conferência foi a questão da criação de agências reguladoras independentes a nível nacional para exatamente definir como podem funcionar as redes sociais, quais são os direitos, deveres, limites que as empresas têm que respeitar. E o João Brandt leu uma declaração ao abrir a sua, enfim, na conferência, na abertura da conferência, uma declaração, uma carta do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no qual o presidente Lula se empenhava a trabalhar para a regulamentação das plataformas digitais com transparência, muita participação social e de forma coordenada multilateralmente no plano internacional. Bom, evidentemente, depois disso, houve toda a discussão no Brasil muito acalorada sobre o projeto de lei 2630, o projeto de lei da fake news, que, bom, enfim, enfrentou enormes dificuldades, tanto por parte da direita bolsonarista, quanto por parte das empresas de tecnologia que, de fato, começaram uma barragem duríssima contra o PL. Então, eu daria agora a palavra para o João e depois para a Letícia. Mas, João, então, conte um pouco qual é o que vocês fizeram como governo, em que pé estamos também diante dessa dificuldade, digamos, de avançar com relação à regulamentação das redes sociais, que naturalmente é um problema político muito sério. Temos visto aqui no Brasil o que aconteceu em 8 de janeiro passado. João, muitíssimo obrigado por estar aqui e você tem a palavra. Muito obrigado, Giancarlo, obrigado pelo convite. Cumprimento também a Letícia e o Guilherme, meus colegas aqui de apresentações, que eu admiro cada um pelas suas trajetórias e entregas que tem feito para o campo. Prazer estar com vocês. Eu consegui pegar a apresentação do Guilherme desde o início, então
Obviamente, o Guilherme facilitou bastante as coisas, porque eu acho que a gente tem uma leitura bastante afinada em relação a, vamos dizer assim, a racionalidade, as justificativas do que a gente está buscando, né? Essa leitura das externalidades negativas do modelo de negócio, que é um modelo baseado na lógica de engajamento a todo custo e na necessidade de enfrentar, criar salvaguardas, vamos chamar assim, de interesse público dentro desse cenário, é o que guia as ações também nesse momento do governo brasileiro e nacional e internacionalmente. Então, eu acho que para dar um panorama mais claro, eu vou separar minha fala em duas. Ou melhor, não vou separar a fala em duas, mas ela vai ter... ela começa separada e se junta nessa perspectiva nacional, doméstica e internacional. Eu diria que o governo Lula teve uma semana de normalidade, de 2 a 6 de janeiro, e o 8 de janeiro, que foi, como todos vocês sabem, né, aquela invasão dos palácios dos 3 poderes por ativistas que tinham, isso na leitura do governo estava ligado, sim, a uma tentativa, ainda que esquisita e pouco articulada, de golpe de Estado, e o 8 de janeiro mobilizou uma série de vetores internos para pensar, bom, o que poderia e precisa ser diferente para que isso não se repita. Obviamente que uma parte das questões tem a ver com a própria segurança do ambiente, questões que têm, vamos dizer assim, mais ligadas à lógica de funcionamento do offline da história, mas uma parte disso vem também com a perspectiva de em que medida isso pode ser promovido, veiculado e articulado por meio das redes, e no que isso poderíamos fazer melhor, no sentido de como é que a situação poderia não se repetir. A isso se somou depois, bom, isso mobilizou o governo uma série de discussões internas em relação aos melhores caminhos. Isso levou uma proposta do governo de contribuir para um projeto que já estava no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, que é o projeto 2630. Essa opção se deu porque a Câmara dos Deputados sinalizou que iria apreciar o 2630, né, conhecido como PL de fake news, mas hoje muito pouco, vamos dizer assim, muito pouco ligado ao enfrentamento à desinformação diretamente, muito mais uma proposta de regulação das plataformas, eu diria, análoga, forçando um pouco de barra, ao Digital Services Act europeu. Ela não era isso, ela era um PL, naquele momento, no começo do ano, apenas sobre transparência e regras mais claras de um certo devido processo comunicacional, mas o governo decidiu contribuir para esse projeto por entender que não adiantava ele querer tocar um projeto próprio se já tinha algo acontecendo para o qual a sinalização era do presidente Arthur Lira e do próprio relator Orlando Silva, era vamos avançar. Então, o que a gente resolveu fazer, né? Temos pouco tempo para pensar uma contribuição, buscamos tempo, inclusive, para que houvesse um debate público maior, mas a Câmara sinalizou que tinha muita urgência em apreciar, e a gente decidiu, então, se fixar em contribuições que transformassem o projeto em algo mais estruturante. Ou seja, num primeiro passo em terra firme, vamos dizer assim, para esse debate sobre regulação de plataformas. E o que era isso para a gente? 3 elementos fundamentais. Primeiro, pensar a questão do regime de responsabilidade das plataformas. Acho que uma parte da resposta aos problemas que o Guilherme listou, do nosso ponto de vista, que sei que esse é um tema que mobiliza nacional e internacionalmente, do nosso ponto de vista, significa fazer pequenas mudanças no regime de responsabilidade das plataformas. O regime atual no Brasil é um regime cuja responsabilidade está definida apenas nos casos em que houver decisão judicial e a plataforma deixar de agir. Ou seja, aí, ela praticamente tem responsabilidade nenhuma sobre o conteúdo de terceiros. Isso causa uma proteção relevante para aquela dimensão individual da liberdade de expressão que o Guilherme citou, mas isso, do nosso ponto de vista, não proporciona o melhor ambiente, os melhores incentivos para um equilíbrio e sopesamento adequado dos direitos. Tanto da relação de liberdade de expressão com os direitos, quanto mesmo essa aplicação da liberdade de expressão, de uma dimensão integral da liberdade de expressão, como salientou o Guilherme,
em que a dimensão coletiva de acesso à informação plural, diversa, e eu acrescento por minha conta, confiável, ainda que a discussão sobre confiabilidade seja um capítulo à parte, que a gente poderia fazer aqui, mas ela fica desequilibrada nesse contexto. E isso, então, é preciso gerar transformações que não entornem o caldo e a água do banho com o bebê dentro. Porque se você estabelece um nível de responsabilidade também muito alto para as plataformas, elas têm um incentivo à sobre-remoção de conteúdo, ou seja, elas vão falar, na dúvida e por cautela jurídica, eu vou remover conteúdo em grande quantidade, e isso afeta negativamente a liberdade de expressão na sua dimensão individual. Então, este equilíbrio, a busca desse equilíbrio é o que nos moveu e segue nos movendo, temos discussões, inclusive, abertas ainda nesse momento, sobre a questão da responsabilidade. Do nosso ponto de vista, a melhor resposta para isso está num conceito de dever de cuidado. O dever de cuidado, ele é, vamos dizer, um conjunto de obrigações procedimentais que tem menos a ver com você enxugar o gelo quando já está derretendo, muito mais em como é que você estrutura o seu próprio ambiente para que ele deixe de entregar ou de facilitar a disseminação de conteúdo ilegal. Eu estou falando ilegal porque nós resolvemos, na discussão brasileira, focar e proteger especialmente 7, chamar aqui de bens jurídicos, já protegidos por leis específicas no ambiente offline, e, portanto, sem inventar a moda e criar novos bens jurídicos protegidos. Nossa ideia é: precisamos olhar com mais atenção para crimes contra o Estado Democrático de Direito, terrorismo, racismo, violência contra a mulher, crimes contra a saúde pública, crimes contra crianças e adolescentes e incentivos à automutilação e suicídio. Esses são temas, então, que deveriam ensejar um dever de cuidado das plataformas, na ideia de que elas tenham... E aí eu vou trazer talvez um exemplo que que dá mais concretude. Se você é concessionário de uma estrada, você não é responsável por todo, e não deve ser, por todos os acidentes que acontecem naquela estrada. Mas você tem obrigações de garantir que o asfalto esteja sempre sendo recapeado, que haja guarda-reios, sinalização, iluminação, uma série de obrigações que tem a ver com a proteção e da segurança daquele ambiente. Isso também deve acontecer no ambiente online. E aí, nesse sentido, é que a gente está, inclusive, trabalhando num detalhamento desse debate, porque houve muito, eu diria, por má-fé e por desinformação sem má-fé, houve muita confusão em torno desse conceito, mas ele não requer nenhum tipo de vigilância permanente, nem de avaliação prévia de conteúdo, nem de nada disso. Ele requer uma lógica de que você garanta que o seu sistema está acompanhando e organizado para proteger contra esses conteúdos ilegais. Então, esse foi um dos elementos que a gente colocou em debate. O segundo elemento é algo que aparece também inspirado no DSA europeu e nas legislações e regulação do sistema ambiental e financeiro, que é a avaliação de risco e medidas de atenuação de risco. Por quê? Porque nos parece que a gente só consegue enfrentar o problema muito bem descrito pelo Guilherme se a gente estiver acompanhando sistematicamente quais o que do funcionamento desse sistema gera impactos negativos, ou externalidades negativas aí para um conjunto de direitos humanos ou para a própria realização da democracia, e que a gente possa ir aos poucos melhorando e gerando obrigações de atenuação desses riscos, de melhoria desses sistemas. Ou seja, é como se a gente tivesse que entender assim: nós estamos ano a ano melhorando ou piorando? Nós estamos ano a ano com viés de melhora na proteção e promoção desses direitos, inclusive da liberdade de expressão, do pluralismo, ou nós estamos piorando? Então, eu diria que, se você olhar, inclusive, o desempenho recente de algumas redes sociais, em algumas você vai ver um nítido caminho de mais cuidado e melhor equilíbrio desses direitos. Em outras, você vai ver o contrário: um descuido, um abandono de determinados referentes. Acho que, inclusive, essa semana nós tivemos uma sinalização importante com a saída de uma das grandes redes do mundo do Código de Conduta sobre Desinformação da União Europeia. Acho que essa é uma sinalização que deve nos manter alerta e que a gente deveria ter condição, no ambiente brasileiro, de trabalhar na proteção desses direitos.
a lógica da avaliação de risco sistêmico, portanto, ela é uma lógica de você atuar nas causas e não nas consequências. É você atuar de uma maneira mais preventiva e menos de reparação quando os danos já aconteceram. Isso, acho que se a gente conseguir fazer de uma maneira equilibrada, é um enorme ganho. Obviamente, a União Europeia ainda não começou a aplicar, o DSA entra em vigor agora em junho para as grandes plataformas, mas nos parece que é um modelo já testado de alguma forma em outras áreas, e que o Brasil poderia aprender junto com a União Europeia a afirmação dessas questões. Terceiro ponto é um aprofundamento nas dimensões de transparência, inclusive em relação à publicidade, e criar algumas regras específicas de conteúdo impulsionado por recursos financeiros. Ou seja, aqueles onde a plataforma recebe um dinheiro especificamente para promovê-lo, seja como publicidade, seja como impulsionamento, ensejariam obrigações mais específicas para elas, né? E mais duras do que um conteúdo orgânico no geral. Acho que isso resume um pouco o conjunto das ações do governo, e a isso nós tivemos esse momento, como o Giancarlo citou, de um debate muito conturbado. Acho que vale dizer, a gente sempre apostou, e a proposta, as contribuições do governo eram muito explícitas nisso. Acho que nenhum órgão regulador deve olhar sobre conteúdos individuais das pessoas, ou deve avaliar se o post que a Letícia fez é individualmente problemático ou não, ilegal ou não, muito menos de desinformação, mas ele deve olhar para as obrigações sistêmicas das plataformas. Quem deve olhar para conteúdos individuais, do nosso ponto de vista, é um órgão de autorregulação ou a própria justiça em sistemas mais rápidos de avaliação desses conteúdos. Agora, isso no debate público, infelizmente, pela própria lógica, como o debate público está organizado, é muito difícil diferenciar. A gente foi assoberbado por fake news aí, especialmente da extrema-direita nesse campo, e acho que, de certa maneira, é um dos desafios que a gente tem para o avanço nesse debate, superar determinados tabus ou mentiras que estabeleceram sobre o processo. Eu queria gastar uns minutinhos aqui mais rápidos com a questão internacional. Eu acho que nós estamos diante de o esforço que a Unesco está fazendo, é um esforço absolutamente admirável de conseguir coordenar as diferentes perspectivas e visões sobre esse tema, de modo a chegar num quadro de referência sobre os melhores caminhos a serem adotados no tratamento desses temas da regulação de plataformas. Reconhecendo, por um lado, que há um conjunto de atores, enfim, há um conjunto de visões diversas em campo, vamos chamar assim, inclusive sobre como é que você equilibra a liberdade de expressão e buscando a melhor síntese. E que nós temos sentido falta? Nós temos sentido falta de trazer à tona mais evidências sobre esse tema, né, sobre essa discussão. As evidências existem, elas têm sido sistematicamente apresentadas, mas elas estão, às vezes, elas somem em meio a debates onde as partes interessadas têm muita força, e às vezes elas têm muita dificuldade de aparecer com mais vigor por conta da falta de transparência. Aquilo que o Guilherme colocou, quer dizer, faz com que você tenha dificuldade, e os espaços, inclusive de pesquisa, a Letícia vai poder falar disso, cada vez mais fechados para pesquisadores, a dificuldade de você acessar dados que te permitam trazer conclusões robustas. Então, nos parece que a gente deveria avançar no ambiente internacional no fortalecimento de iniciativas, parceria entre governos e cientistas, pesquisadores, para a demonstração e organização mais forte dessas evidências. Nós sabemos que, obviamente, isso não é fácil num cenário em que esse tema não é, como é que eu posso dizer, diferentemente, por exemplo, de um painel do clima, que consegue dizer temos ou não um aumento de 0,2 grau num certo período na Terra, as métricas e os indicadores são mais desafiadores. Mas nós entendemos também que sem esse esforço, um esforço que vá consolidando determinadas perspectivas, nós vamos ficar sendo objeto de uma disputa quase propagandística, em que, infelizmente, como citou o Giancarlo, as plataformas acabam estando do mesmo lado e com um discurso parecido do que grupos de extrema-direita que têm como interesse
um interesse muito específico de disputa de corações e mentes aí do imaginário das pessoas em torno de um arranjo onde, aí não vai dar tempo de explorar isso, mas acho que há uma afinidade eletiva entre o modo de funcionamento das redes e um certo populismo de direita que foi ganhando terreno e como é que chama assim, uma alimentação mútua, né? Uma influência mútua desses processos, um processo, vamos chamar assim, político puro sangue e um processo tecnológico que passam a se engendrar de maneira muito desafiadora. Certeza que vocês têm mergulhado sobre isso também no Mudral, e acho que Letícia talvez traga alguns elementos sobre isso. Então, esse é o mapa, de certa maneira, de onde estamos buscando ir, né? O governo continua acreditando na possibilidade do 2630 ser aprovado aí no próximo período, antes do final do semestre. Para isso tem esforços de negociação, de aproximação de visões, de clarear perspectivas sobre isso. E no âmbito internacional, nós estamos querendo trabalhar em prol da articulação das diferentes iniciativas do sistema multilateral e de diálogos bilaterais que a gente tem tido nessa direção que eu vinha falando. E acho que a Unesco eu diria, deveria ser e se colocar nesse lugar realmente de centro de gravidade dessa questão, onde está uma inteligência, ela tem capacidade de organizar uma inteligência que está hoje distribuída sobre isso, e de apontar os melhores caminhos para a gente, de fato, pensar um equilíbrio robusto aí dos direitos humanos. Então é isso, Giancarlo. Agradeço a possibilidade de compartilhar com vocês também. Muitíssimo obrigado, João, pela tua exposição, realmente interessante no ponto. E já temos alguma pergunta. Se há outras perguntas, por favor, façam no chat e depois daremos a possibilidade a Guilherme, João e agora a Letícia, que vai falar também, de, digamos, poder responder. Antes da palavra a Letícia, só uma coisinha. Enfim, vou dizer eu que o João não disse, a rede que decidiu sair, anunciou sua saída da regulamentação da União Europeia é o Twitter, que, de fato, desde que foi comprado pelo Elon Musk, virou realmente terra de ninguém. Também demitiram todo mundo que estava tentando, digamos, trabalhar para regular alguma coisa no Twitter. Virou realmente, uma vez mais, digamos, a rede social de predileção de vários setores da extrema-direita. Temos, por exemplo, uma grande atividade no Twitter de dois políticos, digamos, que estão crescendo de influência na América Latina, o Cast no Chile, grande ganhador pela extrema-direita das últimas eleições para constituinte, do Javier Milei, candidato libertário e populista de extrema-direita, os dois admiradores confessos do ex-presidente Bolsonaro, ativíssimos no Twitter, e Twitter que, de fato, virou antro de desinformação e virou quase impossível de ser estudado. Eu só vou deixar a palavra para a Letícia, mas eles modificaram a API, o motor de funcionamento da rede social, e é impossível hoje para os pesquisadores saber o que acontece no Twitter de forma científica, digamos, baixando dados. Antes era possível, agora não é mais. Então, eles não querem ser regulados, não querem se autorregular e impedem aos pesquisadores de saber exatamente o que acontece. Letícia, o que aconteceu nas redes sociais brasileiras diante, digamos, dessa atividade dos hostes bolsonaristas contra o PL 2630 e também, digamos, uma forma indo de mão dada com as empresas de tecnologias, como dizia o João, nessa afinidade eletiva entre a tecnologia e determinadas visões políticas? O que aconteceu? Bom, primeiro, olá a todos. Eu gostaria de agradecer a Mônica Hertz, ao Giancarlo Suma pelo convite para estar aqui. É um prazer dividir essa mesa com colegas que tanto me inspiram. Saúdo João Brant, Guilherme Canella.
E também é uma honra poder mostrar um pouquinho do trabalho que o COMP, grupo de pesquisa liderado pelo professor Arthur Ituaçu, vem desenvolvendo em parceria com o Democracia em Cheque, que é um projeto que surgiu no contexto das eleições de 2022, unindo pesquisadores e universidades de todo o Brasil. Bom, na minha fala, eu vou explorar a campanha de desinformação mobilizada pela extrema-direita em torno do PL 2630, e também pretendo trazer alguns elementos contextuais sobre a atuação desse segmento da extrema-direita nas plataformas de redes sociais. Bom, a literatura no campo da comunicação já aponta para modificações importantes, como o Guilherme bem trouxe, enfim, com a chegada da internet, né? Então, nas últimas décadas, houve uma expectativa de grandes promessas em torno do uso da internet, como a ampliação da esfera de discussões públicas, a articulação de importantes protestos, movimentos sociais, e diversas iniciativas de democracia digital. O próprio Marco Civil da Internet, que atualmente é a lei que regulamenta o ambiente digital, foi uma iniciativa de democracia digital, né? A partir de suas 2 consultas públicas que ocorreram em 2009 e 2010. Mas também, a literatura também aponta para um momento de ruptura, e nos últimos anos a gente vem trabalhando dimensões que colocam em risco a democracia, né? Então, campanhas de desinformação, fake news, uma ascensão do radicalismo, são temas que vêm presentes, né? Vêm dominando as nossas pautas de pesquisa. E é nesse contexto que eu chamo a atenção para a atuação da extrema-direita brasileira nas redes sociais. A gente vem acompanhando nos últimos anos o comportamento desse ecossistema, principalmente o ecossistema comunicacional bolsonarista nas plataformas de redes sociais, e é bem impressionante os mecanismos de articulação e as estratégias discursivas, enfim, mobilizadas por esse campo. Bom, especificamente sobre o debate do PL 2630, a nossa pesquisa abarcou um recorte temporal de 18 de abril de 2023 a 23 de maio de 2023. E a gente extraiu dados, né, com publicações em uma amostra de mais de 350 canais no YouTube, mais de 1.100 perfis no Instagram e mais de 1.200 páginas no Facebook, buscando publicações que mencionassem ou o PL 2630 ou o PL das fake news. E a gente separou esses canais, perfis e páginas no espectro político-ideológico, extrema-direita e esquerda, e também tentando entender como o debate se articulou em perfis da imprensa tradicional. Letícia, perdão, você está projetando a tua exposição porque aqui vemos uma tela branca. Estou projetando, não está aparecendo? Não, temos uma tela branca. Espera aí. Acho que agora... Agora sim, obrigado, retoma a exposição, obrigado. Desculpa, acho que eu cliquei no mecanismo diferente, mas vamos lá. E o que é possível perceber durante todo esse período é que o campo contrário à aprovação do projeto de lei, majoritariamente representado pela extrema-direita e por traços, né, do campo conservador, conseguiu obter um engajamento consideravelmente superior nas suas publicações em comparação à esquerda. Então, a extrema-direita obteve mais de 9 vezes visualizações nos seus vídeos no YouTube, mais de 5 vezes interações nas suas publicações no Facebook e mais de 4 vezes engajamento nas postagens do Instagram. Tudo isso em comparação ao conteúdo produzido pelo campo progressista.
Para a gente entender melhor essa dinâmica do debate em torno do PL 2630, a gente separou 4 momentos diferentes. Um primeiro momento com as expectativas em torno da votação de urgência do PL 2630 retornar à pauta de discussão na Câmara dos Deputados. Um segundo momento com a entrada das plataformas de redes sociais na discussão, e é impressionante como é nesse momento em que os dois campos analisados, extrema-direita e esquerda, passam a produzir mais conteúdo sobre o assunto. Um terceiro momento, após Orlando Silva decidir retirar o PL 2630 da pauta de discussão, né, e adiar a votação. Nesse terceiro momento, eu também vou chamar a atenção para uma decisão do STF de retornar com o julgamento da constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que foi um tema que também perpassou as narrativas mobilizadas pela extrema-direita. E um quarto momento é de desdobramentos a partir do dia 7 de maio. O que vale salientar aqui nesse processo e nesses momentos diferentes é que, por mais que a entrada das plataformas de redes sociais no debate sobre a regulamentação tenha ocorrido de forma mais evidente a partir do final de abril e início de maio, a mobilização de argumentos contrários à aprovação do PL 2630 não chega a ser uma novidade. Já desde o ano passado, as plataformas de redes sociais vem se engajando nessa discussão, inclusive o Google tem um blog em que é possível se deparar com publicações e posicionamentos públicos sobre a regulamentação, né, sobre o PL 2630. Google, Facebook e Twitter também assinaram uma carta conjunta ainda em 2022, com um posicionamento bem claro, né, de que seria necessário mais debate, enfim. Mas é nesse momento, quando Arthur Lira decide retornar com a pauta para deliberação na Câmara dos Deputados, em que há uma atuação mais evidente, mais expressiva. Em relação ao alcance dessas publicações, a gente também tem, nesse segundo momento, uma projeção bastante superior, e os picos, né, no caso das visualizações dos vídeos publicados no YouTube, né? A gente separa as métricas do YouTube a partir de uma análise de visualizações, no Instagram e no Facebook, a partir das interações. E é impressionante também a gente perceber que a extrema-direita tem um volume bastante superior de visualizações nos seus conteúdos. E no caso do Facebook e do Instagram, a tendência se mantém, né? A gente tem os picos de alcance nesse segundo momento de debate, com a entrada das plataformas de redes sociais, e extrema-direita com interações bastante superiores à esquerda. Falando um pouquinho dos atores que foram protagonistas nesse debate, né, sobre o PL 2630, eu vou chamar a atenção só para uma estratégia, né, e uma mudança em cada plataforma de rede social no que diz respeito aos canais e aos perfis que mais repercutem no debate público, né? No caso do YouTube, a gente tem uma característica específica em que perfis de mídias, principalmente mídias partidárias e blogs, ganham uma projeção maior no debate público do que os outros perfis. E no caso do Facebook e do Instagram, esse papel é desempenhado por atores políticos e agentes públicos. No caso do debate sobre o PL 2630, uma mídia, né, partidária que foi bem articulada na mobilização da pauta foi a Jovem Pan, representada aqui por 2 canais, que ganharam proeminência nesse debate, enquanto na esquerda a gente teve uma atuação da TV Fórum, Galãs Feios, Mídia Ninja. Vou chamar a atenção aqui para uma diferença expressiva que eu já mostrei no painel anterior, mas percebam que o perfil mais relevante sobre a discussão do PL 2630 no YouTube teve um alcance de visualizações em seus vídeos bastante inferior em comparação ao 5º perfil mais relevante da extrema-direita, que foi o canal Te Atualizei, que é um canal bem expressivo, né, nas narrativas mobilizadas pela extrema-direita.
No caso do Facebook e do Instagram, a gente tem uma atuação mais consistente de atores políticos, então Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, Marcel Van Hatten puxaram o debate na extrema-direita, Sâmia Bonfim, Túlio Gadelha na esquerda. E eu vou chamar a atenção aqui para uma estratégia de mobilização que é muito bem articulada pela extrema-direita e que cumpre um papel bastante importante nesse cenário de disputa pela economia de atenção, que é a insistência na recorrência de postagens sobre um mesmo tema, né, como estratégia de mobilização do debate. Carla Zambelli, por exemplo, publicou 31 vezes sobre o PL 2630 no Instagram e 38 vezes no Facebook. Então, tudo isso facilita a projeção de alcance adquirida pelos perfis mais radicalizados. Mas em relação ao conteúdo, né, o que se discutiu sobre o PL 2630? Agradeço aqui dados cedidos pelo Observatório de Conflitos na Internet da Universidade Federal do ABC, que é o nosso grupo de pesquisa que, em parceria, monitora o Twitter, com alguma dificuldade, né, em decorrência dessas limitações que vem acontecendo na própria plataforma de rede social. E a informação mais utilizada, com mais de 1.800 compartilhamentos, foi o site PL da Censura, que foi um site que destacava o placar, né, a intenção de votos dos parlamentares sobre o pedido de urgência da pauta, retornar ao debate na Câmara dos Deputados, inclusive disponibilizando o e-mail de contato dos parlamentares para que pudesse ocorrer uma pressão pública em torno da retirada de pauta do PL 2630. E esse site foi bastante divulgado por perfis da extrema-direita, perfis de atores políticos, inclusive. E, a partir desse dado, a gente consegue compreender o panorama, né, os argumentos mobilizados pela extrema-direita. Não à toa, o apelido aplicado ao próprio PL por esse campo foi chamar o PL de PL da censura. Então, mais de 93% das publicações no Instagram e no Facebook que traziam menções ao termo, né, 2630 ou ao termo PL das fake news, também carregavam a palavra censura, né? Então, a extrema-direita manteve essa narrativa constante, concisa, unificada o tempo todo em torno de um enquadramento dominante, que foi o enquadramento de que o PL se traduziria em censura. Já a esquerda atuou de forma mais fragmentada e houve uma dificuldade em articular uma narrativa principal sobre o tema, né? A gente localizou publicações que argumentavam, né, nessa linha de que a aprovação do PL se traduziria em mais segurança nas escolas, tendo em vista os casos recentes de violência ocorridos, né, nesses espaços. A gente também localizou argumentos que giravam em torno de uma contestação ao próprio poder das plataformas de redes sociais, inclusive quando essas plataformas entram no debate de forma mais expressiva, o campo progressista consegue se articular em um argumento de contestação de atuação dessas big techs, mas não houve um alinhamento principal que perpassou todas as publicações. Trago aqui alguns exemplos mobilizados, nesse caso, pelo campo da extrema-direita, né? Então fica bem nítido como eles trabalharam esse argumento da censura, estabelecendo a ideia de que a aprovação do PL significaria uma atuação mais forte, inclusive do governo, de fazer uma guinada ao autoritarismo. Chama atenção também, a gente comentou aqui, o Guilherme comentou muito bem sobre a questão da liberdade de expressão, João Brandt também. A extrema-direita vem encampando as significações em torno desse conceito da liberdade de expressão, né? E não à toa ela foi bastante mobilizada para essa discussão sobre o PL 2630. O campo também se mobilizou em torno de conteúdos desinformativos sobre o tema, por exemplo, Deltan Dallagnol
Dallagnol, que postou, né, que a partir da aprovação do PL, versículos bíblicos seriam impedidos de circular pelas plataformas de redes sociais, seriam banidos. E um fato curioso é que a esquerda, inclusive, compartilhou bastante essa publicação específica de Deltan Dallagnol, sob o argumento de que, enfim, o ex-parlamentar, né, estaria mobilizando argumentos falsos para justificar a não aprovação do PL. Né? Também o segmento da extrema-direita se mobiliza muito bem a partir da estratégia de elencar um inimigo, um adversário comum. Então, Lula, Flávio Dino foram nomes bastante mencionados nas publicações, assim como Alexandre de Moraes, a partir da sua determinação de que as empresas de comunicação deveriam prestar depoimento sobre a sua atuação. Projetei alguns dados, então, sobre como foi esse debate nos segmentos. Peço desculpas se eu tiver passado do tempo um pouquinho e fico aqui à disposição para a gente continuar essa discussão sobre a regulamentação. Muito obrigado, Letícia, por essa apresentação. De fato, enfim, você deu números a essa percepção que nós todos tivemos, acho, enfim, acompanhando o debate sobre essa questão. E acho que, digamos, pelos meus estudos, enfim, nós que acompanhamos um pouco o que está acontecendo em toda a América Latina, esse tipo de dinâmica, ou seja, de insistência sobre determinados temas, de reiteração, de multiplicação digamos, das mensagens, é um pouco como a extrema-direita trabalha no mundo. Depois, já temos algumas perguntas, aliás, mais perguntas, por favor, coloquem aqui no chat aqui no Zoom, mas queria, por exemplo, dar um dado. Depois da conferência em final de fevereiro, essa conferência da Unesco sobre a internet para a confiança, no qual o João Brandt e o Guilherme tiveram atuação fundamental. Então, eu estava fazendo um pequeno trabalho para a Unesco e vimos o que aconteceu em termos da reação global da extrema-direita com relação à ideia de ter diretrizes, guidelines de regulação, que não é censura, pelas coisas que já falamos, mas então eles essencialmente saiu um artigo numa site, num site de extrema-direita que foi fundado pelo Steve Bannon, o Bryce Breitbart, e saiu uma matéria muito maldosa e sem nenhuma base, mas essencialmente dizendo que a ONU estava propondo uma censura global contra a internet. Então, isso foi transformado em uma reportagem, digamos assim, em outro site de extrema-direita, que se chama News Punch, nos Estados Unidos, com um título que, vou traduzindo do inglês: a ONU dá ordem para os governos do mundo de acabar com free speech, com liberdade de discurso. Bom, essa é uma mentira. A partir de um fato, houve a conferência com uma discussão sobre guidelines para evitar, digamos, manipulações dos processos eleitorais, discussões, etc., foi transformado nesse título: a ONU dá ordem aos governos do mundo para proibir a liberdade de discurso. E dessa forma, com esse título, essa informação, entre 4 aspas, em poucos dias foi reproduzida por mais de 600 websites de extrema-direita, isso em inglês.
digamos, na anglosfera, na língua inglesa. E o mesmo discurso, a mesma adaptação foi feita por algumas dezenas de sites também em português, talvez não esses maiores que você citava, não do Kim Paim, os Pincos, não sei, etc., mas, digamos, pequenos sites, pequenos blogs, menos, etc., mas essa, então, desinformação se multiplicando pelo mundo com uma narrativa absolutamente distante da realidade factual. Então, esse é algo que está acontecendo. Temos digamos, a extrema-direita crescendo no mundo. Temos, no ano de 2024, teremos eleições em dezenas de países com mais de 3 bilhões de pessoas que irão às urnas. Próxima eleição também, hoje foi anunciado hoje, na Espanha haverá eleições antecipadas em julho, no fim de julho, depois da derrota, digamos, do grande crescimento da extrema-direita de Vox, que também, esse partido neofranquista, que também é completamente dentro dessa lógica de desinformação e de ataque contra a ONU e as organizações multilaterais. Então, a pergunta é, concretamente, Guilherme e João, o que pode ser feito? E aqui temos um dos que nos assiste online, o Pouca Nascimento, que pergunta: as medidas preventivas de coibir conteúdos mentirosos e de ódio são importantes, mas o fato é que existem redes fascistas consolidadas. Como enfrentar isso desde o ponto de vista de desarticular redes criminosas ou que, enfim, que difundem discursos ou informações falsas? O que pode ser feito praticamente no Brasil e a nível global? Lanço essa bola para o João, para o Guilherme, para a Letícia. Eu posso começar aqui. Eu acho o seguinte: primeiro, nós temos um elemento que ele é incômodo em qualquer momento da discussão, e não à toa o projeto ele é bem cauteloso no Brasil sobre isso, embora ele esteja sendo acusado justamente de ficar avaliando desinformação, que é em que medida o processo de desinformação é ou não ilegal em si. Aí eu vou dar minha visão particular. Eu acho que quando existe uma informação fraudulenta, com dolo e potencial dano, nós deveríamos entender como ilícita e portanto, a lógica de dano potencial deveria ser suficiente para enfrentar uma parte desse debate do ponto de vista do direito civil. O problema é que isso não te dá... Isso serve para você lidar com casos específicos. Isso não serve para você lidar com as redes e com a necessidade de processo de investigação. Nesse ponto, eu acho que nós vamos entender a necessidade ou não de novos tipos penais. Aqui temos que ser muito cauteloso, mas, ao mesmo tempo, entender que quando há uma ação coordenada, aqui também, de novo, é uma opinião pessoal, mas de quando há uma ação coordenada para a promoção de informações fraudulentas, né, com dolo e potencial dano a direitos individuais ou coletivos, isso deveria estar sujeito a um novo tipo penal e, portanto, sujeito aí a processos de investigação criminal nessa direção. Agora, o PL 2630, ele traz isso, mas com várias, vamos dizer assim, ele não traz um tipo com essa característica que eu descrevi aqui, ele traz com riscos específicos à vida humana, e, se não me engano, a rigidez do processo eleitoral, precisaria ver exatamente os termos que isso está, e dependente do uso de robôs ou alguma coisa assim. Acho que isso ajuda a permitir investigações sobre esses grupos. E aí, Letícia pode nos dizer, mas o que a gente tem notado é que a boa parte do que a gente vê, por exemplo, de desinformação sobre vacina tem uma ligação orgânica com os grupos que promovem desinformação sobre a política ou sobre outros temas. Ou seja, a desinformação em escala, ela é fruto ou de grupos políticos organizados ou de grupos que querem obter vantagens financeiras organizadas. E ela precisa ser entendida assim. Nós tivemos acho que uma experiência significativa aí na eleição, no segundo turno das eleições,
pela capacidade que o TSE teve, inclusive alimentado por muitos dados de pesquisadores e grupos da iniciativa, né, da sociedade civil, em promover e entregar dados relevantes de monitoramento, em atuar rapidamente sobre isso. Mas isso não significa que você consegue desarticular essas redes diretamente. E acho que a gente precisa, de fato, ganhar mais musculatura. Adianto para vocês que o governo está se articulando numa ação de enfrentamento à desinformação sobre vacinas. Teve uma decisão importante aí nesse campo, nessa semana, que foi a partir, se não me engano, de um processo que o MPF do Rio Grande do Sul, posso estar errado aqui no estado, mas colocou contra um grupo chamado Médicos pela Vida, que, na verdade, eu posso para dizer aqui que são médicos pela morte, porque os médicos que estavam, ou médicos, é um grupo de comunicação que, no fundo, vinha promovendo uma série de ações anti-vacinais. A gente tem feito, o Edgar Rebouças, que é um professor que vários de vocês conhecem, tem levantado esse tema dentro do Ministério da Saúde e mostrado a queda de cobertura vacinal, inclusive, não só sobre Covid, enfim, na discussão para crianças de 0 a 1 ano, ela é gravíssima do ponto de vista de saúde pública, e ela precisa ser enfrentada, portanto, como um tema, eu acho que de interesse público, e é nessa direção que a gente está fazendo uma ação articulada com o Ministério da Saúde, a AGU, Ministério da Justiça e, e a própria SECOM. Então, aqui é uma resposta pela metade, de certa maneira, mas para dizer que eu reconheço, a Poca perguntou isso porque eu acho que justamente essa é uma questão que pula na nossa frente. Nós vamos ir ganhando musculatura e capacidade de enfrentar o problema na complexidade que ele tem. Mônica Hertz queria dizer algo ou perguntar algo. Eu primeiro agradecer muito as 3 intervenções excelentes, né? Visões de pontos de vista diferentes, o que é justamente o que a gente queria. Mas eu queria fazer uma pergunta sobre outras formas de normatizar. Quer dizer, a gente está discutindo aqui legislações possíveis, né, para controlar essa realidade de circulação de determinadas ideias e informações na internet. Mas, ao mesmo tempo, né, a gente está discutindo esse acoplamento, acho que foi a palavra que você usou, entre a lógica da extrema-direita e a lógica da própria rede digital. Então, me parece que há um esforço necessário, né, particularmente do ponto de vista do governo, mas também da sociedade civil, da ONU, de fazer campanhas de socialização de discussão das pessoas, né, sobre isso. Então, por exemplo, uma coisa que o Guilherme colocou logo no começo, né, essa lógica de que você não tem que ter só liberdade de se expressar, de distribuir informação, você também tem que ter liberdade para receber a informação. E essa é uma questão que eu assino embaixo que 98% da população vai nem parar para pensar desse ponto de vista. Então, me parece que o movimento, claro que ele tem que ser regulatório a partir do Estado, a partir das organizações internacionais, mas também tem que ser educacional, de socialização sobre essa realidade, né? E eu digo aí, eu acho que a gente está tendo muita dificuldade de fazer isso, particularmente no campo da esquerda. Obrigada, Giancarlo. Eu que agradeço, Mônica. A Andrea Hoffman, que também é aqui do grupo fundador do Mudral, fez aqui uma pergunta que relanço para os nossos 3 convidados. Ela está com um problema técnico aqui na Câmara. Ele disse, mas então, além, como está articulada ou se está se articulando a sociedade civil em relação a essa discussão? Temos o governo, temos organizações internacionais, o que
a nível, bom, não sei se a nível do Brasil ou que a nível global, qual é o peso e o papel da sociedade internacional para participar dessa discussão. Eu daria a palavra, talvez na ordem, para Guilherme, Letícia e João, nessa ordem, para responder essa pergunta, também fazer algumas observações finais de 5 minutos, assim, para terminar no tempo que nós demos. Guilherme? Claro, muito rapidamente algumas coisas. Primeiro, algo que você disse quando você estava fazendo um comentário sobre o Twitter, Giancarlo, eles não estão saindo do arcabouço regulatório da União Europeia, eles estão saindo do arcabouço autorregulatório. E aí, de novo, a importância de se discutir regulação, porque eles podem sair do autorregulatório, como eles poderiam não querer mais fazer parte, não sei, dos princípios de Santa Clara, ou seja, mas eles não poderão deixar de responder às demandas regulatórias do DSA, por exemplo. Então, isso é importante para ver por que a gente chegou nesse ponto, né? Porque as propostas autorregulatórias, que têm méritos, estão dentro de um contexto mais amplo, mas se elas são exclusivamente autorregulatórias, infelizmente, o que se está demonstrando é que elas não funcionam. Em relação ao que disse a Mônica, é verdade, ou seja, não há soluções simples para problemas complexos, infelizmente. Então, a política pública, seja ela multilateral ou nacional, ela precisa ser uma política pública completa e que nós aqui, no caso da Unesco, a gente simplifica falando de 3 pontos. Um ponto é a gente precisa qualificar a demanda, que é ao que você estava se referindo, né? Como é que a população de todas as idades, de todas as características, interage com esse ecossistema digital, demandando informações mais confiáveis, para usar o termo que o João utilizou, ainda que aqui tem uma discussão sobre esse assunto, mas que a própria população não faça a retroalimentação circulando mais desinformação, etc., ainda que não seja de maneira mal intencionada. Então, aqui é importante, é o que se chama de políticas de alfabetização educacional e midiática, etc. Agora, é importante sublinhar que a gente precisa também olhar para o balanço de poder nessa equação, porque a gente não pode colocar nos ombros da sociedade o mesmo volume de demandas que a gente coloca numa companhia de $1 trilhão com todos os seus advogados e lobistas e não sei o quê, né? E muitas vezes esse debate ele aparece como se essas coisas fossem iguais, de olhar para a população e olhar para essas empresas que têm todos esses elementos à sua disposição. O segundo ponto é como se qualifica a oferta de informação, entretenimento, que seja nesse ecossistema digital. E aqui um debate que a gente não fez nessa 1h30, que é o debate, por exemplo, de como fortalecer os produtores de informação confiável, ou seja, o jornalismo, a academia, a ciência, as artes, etc. E todos esses produtores de informação estão sofrendo no mundo inteiro com menos dinheiro para produzir informação de qualidade, etc., etc. Então, tem um elemento aqui do lado da produção, da oferta de conteúdo. E depois tem um outro problema, que é o problema das cadeias de transmissão e de moderação e curadoria desse conteúdo, que são as empresas, as plataformas de internet. Então, essas 3 coisas elas vão precisar estar juntas na equação, mas elas têm diferentes momentos na linha do tempo. Políticas educacionais não vão resolver o problema das eleições do ano que vem. Elas podem ajudar com campanhas, etc., mas necessariamente são coisas de largo prazo, etc., e precisam estar juntas. Finalmente, sobre as perguntas em relação à regulação, aos grupos que estão aí, não, os fascistas ou outros, a gente precisa olhar que nesses últimos 75 anos, desde que a Declaração Universal foi aprovada, o Sistema Internacional de Direitos Humanos gerou uma jurisprudência bastante ampla sobre como olhar para conteúdos que ou não são autorizados, que são os conteúdos que estão presentes no artigo 20 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, ou os conteúdos que podem ser regulados, que estão no artigo 19. Então, não é que o sistema internacional não há produzido respostas a esses elementos. Por exemplo, a discussão que o João fazia sobre as vacinas, ela está lá no artigo 19 do Pacto de Direitos Civis e Políticos, quando fala da saúde pública. A grande questão é como transformar isso, que o sistema, do ponto de vista jurídico, o Sistema Universal de Direitos Humanos já
trabalhou numa resposta efetiva para esse tema atual que tem a ver com os avanços tecnológicos em relação às plataformas digitais e muito mais complexo em relação à inteligência artificial que gera conteúdos, etc. Então, tem um problema que é um problema histórico de como que a gente faz a implementação dos princípios de direitos humanos em novos desafios tecnológicos, e é isso, por exemplo, que nós estamos tentando fazer com essas linhas diretrizes que a Unesco está colocando em consulta pública. Dou a palavra ao João. Não, Letícia antes. Depois deixamos o João para encerrar. Letícia? Letícia está nos ouvindo? Me ouvindo? Desculpa, eu acho que a minha conexão caiu no momento que... Okay. Bom, então, você... estava te dando a palavra. Eu concordo com o que a Mônica mencionou. Acho que a melhor forma de combater fake news é, de fato, você investir na educação em formas de conscientizar o usuário das dinâmicas que ocorrem, que circulam nas plataformas de redes sociais. Mas chama atenção também para alguns aspectos que são importantes da gente observar e de propostas, enfim, que uma regulamentação deve levar em consideração, que é a própria estrutura das plataformas de redes sociais. Então, assim, hoje a gente sabe que existem mecanismos de moderação do debate, enfim, o próprio YouTube, ele coloca políticas de moderação ao longo do processo eleitoral do ano passado. Vocês estão me ouvindo? Porque está congelada a imagem. Sim, estou ouvindo perfeitamente. Congelou a imagem, não sabia se vocês estavam me ouvindo. Então, no processo eleitoral de 2022, o YouTube desenvolveu mecanismos de moderação, inclusive recentemente, em janeiro, publicou um balanço, né, de que retirou do ar uma série de vídeos antes desses vídeos alcançarem 100 visualizações, mas o que ocorre é que a gente não tem uma transparência nesse processo. A partir de levantamentos que a gente desenvolveu, a gente observa que muito conteúdo que inclusive contém, enfim, é chamado de conteúdo danoso, permanece no ar, né? A gente fez esse levantamento, esse balanço a partir de links que a gente já tinha monitorado ao longo do ano de 2022, conteúdo anti-vacina, por exemplo, e ainda tem bastante conteúdo que circula na plataforma. As plataformas, por exemplo, se escondem também por trás dessas dinâmicas que elas propõem, né, de que elas conseguem escalonar a moderação, reduzir alcance, enfim, em última circunstância, remover um link com conteúdo danoso. Mas o que a gente precisa observar e chamar atenção é que existe uma forte circulação de conteúdos multiplataforma. Então, não adianta o YouTube, por exemplo, reduzir o alcance de um conteúdo específico, se esse conteúdo vai continuar circulando em grupos do Telegram, no Twitter, porque o usuário vai conseguir acessar esse conteúdo, ainda que não seja a partir da recomendação ou de uma invisibilidade do próprio YouTube. Então, são pontos que eu acho que tem que entrar nesse debate, né? A própria organização e estrutura das plataformas de redes sociais e como elas conseguem interferir no debate público. Peço desculpas, a minha conexão, não sei o que aconteceu, enfim, mas acho que agora eu já voltei. Obrigado, Letícia, te escutamos perfeitamente. Eu daria a palavra para o João para encerrar também esse evento. E temos aqui uma pergunta da Maria Duran, da Universidade Estadual de Londrina, que faz uma pergunta exatamente para o João. João Brandt, podemos esperar programas de financiamento para a investigação da cultura digital nos próximos anos, a fim de dirimir as questões aqui levantadas e quais serão as diretrizes e áreas para tais programas? Essa é uma pergunta. Eu aproveito a minha posição de moderador para fazer outra pergunta para o João.
que é o seguinte, o presidente Lula lançou essa ideia, a meu ver, muito apropriada, digamos, de encontros de presidentes, não é mais não é, como disse o Pepe Mujica, não é mais uma cumbre, mas, digamos, um encontro de presidentes, até para criar, digamos, ocasiões de consulta constante, permanente, até com certa informalidade, né, aquelas cúpulas, etc., para discutir temas de interesse aqui regional e de integração regional. Essa questão de ter uma posição, quem sabe, latino-americana ou sul-americana com relação às plataformas que são tão poderosas, não seria talvez algo que mereceria ser discutido a esse nível? Afinal, esse problema de desinformação e de influência indevida digamos, da desinformação sobre os processos políticos não é, infelizmente, só um problema que temos no Brasil, mas temos visto isso em toda a América Latina, toda a América do Sul. Com essas duas perguntas, deixo a palavra ao João, que agradeço uma vez mais para ter encontrado tempo para, enfim, discutir conosco esses temas. Obrigado, Giancarlo. Olha, uma das primeiras reuniões que o presidente Lula teve foi no nome da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, na Argentina, ainda acho que dia 30 de janeiro. E esse tema apareceu como um tema forte e, de certa maneira, relevante para toda a região. Nós temos buscado discutir internamente também, podemos pensar em termos de agenda, porque não adianta, concretamente, também, quer dizer, posicionar-se em comum, buscando o quê e sobre qual processo, né? De certa maneira, é isso que está em jogo. Eu acho que há uma intenção de boa parte dos países em colaborar nessa direção, há uma preocupação com o crescimento. E aí o problema não é o crescimento de uma posição política específica, né? O problema é que a extrema-direita não tem compromisso com as regras do jogo e com a democracia como sistema de funcionamento, e se você não tem compromisso com as regras do jogo, significa que você está ameaçando o jogo o tempo inteiro. E acho que isso está em pauta aí na discussão que está sendo feita no âmbito latino-americano, mas quando eu te falo, você e vários de nós aqui, né, acompanham esse debate há muito tempo e sabem que não é trivial você sair com uma agenda comum. A discussão toda que se desdobrou a partir do IGE, da Cumbre, né, da Sociedade da Informação, com os Internet Governance Forum, mostra os limites também dessa experiência de trabalho comum e como você acaba, às vezes, gastando muito tempo em processos cujo avanço concreto é pequeno. Então, eu diria que o nosso esforço é pensar onde podemos ter avanços concretos. E acho que a Unesco aponta numa direção importante, acho que o Secretariado-Geral da ONU tem manifestado essa intenção, e o Tech Envoy, o processo ali do Global Compact, né, do pacto sobre essa questão do digital, também a gente precisa observar com atenção. E as próprias discussões sobre o discurso de ódio no Alto Comissariado das Nações Unidas, que foi responsável pelo Plano de Ação de Rabat, que em 2011 ou 2012 aprovou uma leitura e um conjunto de testes, inclusive, de equilíbrio entre liberdade de expressão e proteção de direitos em relação, pensando no discurso de ódio. Acho que são espaços que a gente precisa investir, precisa pensar, portanto, nesses processos comuns a partir de um objetivo muito claro, senão há um risco de muito esforço para pouca entrega. Em relação à pergunta feita sobre financiamento à pesquisa, da Maria Duran, sim, acho que pode-se esperar, ainda estamos trabalhando em que formato e modelo. Boa parte dessas questões, elas são muito polêmicas e são exploradas pela extrema-direita no debate público de uma maneira sempre a promover desinformação. Então, você lança, a gente viu o que aconteceu, isso já aconteceu durante o governo Lula em algumas vezes, e, portanto, nós estamos pensando em como é que você busca preservar, quer dizer, botar as coisas na rua precisa ser com tudo muito, muito organizado e certinho, para que você não seja tomado por uma avalanche, uma onda contrária, um discurso baseado em mentiras e que, no fundo, faz com que você tenha que recuar 3 casas sem nem ter começado a jogar. Então, é esse o cuidado que a gente está tomando. Tá bom? Agradeço a possibilidade de estar com vocês e me coloco à disposição aqui também. E agradeço a possibilidade de dialogar com o Guilherme, com Letícia e contigo e os pesquisadores da rede, Giancarlo.
Não te escuto. Giancarlo, a gente não está te ouvindo. Oh, perdão. Estão vendo também? Vocês estão vendo também aqui? Acabo de publicar também, digamos, o cartaz do próximo evento. Queria agradecer muito ao João, ao Guilherme e a Letícia por essas colocações. São temas de extrema relevância sobre os quais nós vamos continuar trabalhando também junto com os pesquisadores, outros países latino-americanos com os quais estamos criando essa rede do Mudral. Então, muito obrigado por essa contribuição. Espero que isso seja também o início de uma relação, digamos, mais orgânica para poder continuar a ter esses temas em evidência, porque as redes, digamos, as grandes empresas de tecnologia estão, eles sim se colocaram em redes, são concorrentes, mas também são convergentes na defesa dos seus interesses, então será necessário que o mundo acadêmico, político, progressista, democrático, a sociedade civil, o governo, organizações internacionais, etc., estejam também se articulando para defender princípios da democracia e do multilateralismo nesses tempos complicados que estamos vivendo. Não sei se a Mônica quer dizer mais alguma coisa. Eu agradeço muito a todos os participantes, aos nossos hóspedes, e vamos depois colocar esse vídeo, digamos, no YouTube, onde será visível, e vamos também, então, esperamos que muitas mais pessoas possam também digamos, escutar essa discussão tão interessante e seguir contribuindo. Mônica? Só agradecer e dizer que essa discussão foi fundamental, em particular, para esse diálogo entre políticas públicas e o trabalho de pesquisadores. Muito obrigada. Muito obrigado a todas e todos, e até uma próxima oportunidade. Obrigado, gente.